Olá, meus irmãos, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem, em nome de Jesus. Eu estou bem, meus irmãos, graças a Deus. Eu quero, desde já, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês, mais uma vez, levando a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. E quem não der ouvido, vós não sois de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E a palavra para hoje, meus irmãos, está no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, pouquinho assim adiante, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho da vida de Jó, pouquinho só, porque é longa, né? É longa a história de Jó. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre por que Deus permitiu tudo aquilo na vida de Jó, todo aquele sofrimento na vida de Jó. Se o próprio Jesus, se o próprio Deus, né, falava que ele era um homem íntegro, reto e temente a Deus e que se desviava do mal. Então, se o próprio Deus falava isso, que ele era desta forma, por que Deus fez isso na vida de Jó, meus irmãos? Nós vamos saber um pouquinho assim só, porque é muito grande a história de Jó, né? Então, nós vamos saber hoje só por que Deus permitiu tantas coisas ruins na vida de Jó, já que Jó era um homem temente a Deus, né? Ele era um homem íntegro, reto, e que ele se desviava do mal, fazia todas as vontades de Deus, ele agradava a Deus, né? Somente a Deus. Então, por que Deus permitiu tudo aquilo na vida dele? Tirou tudo que era dele. Deixou ele muito mal, muito enfermo, muito doente. Embora que depois, né, Deus deu tudo em dobro, mas Jó merecia isso, passar por tudo isso. Vamos à leitura, mas antes eu quero falar para você aí, que visualiza o vídeo e não se inscreve. Se inscreva também no canal, tá bom? Para que eu e você, nós possamos crescer e chegar a evangelizar realmente o mundo, tá bom? Que tanto precisa. Eu estou orando por todos os meus inscritos, toda meia-noite. E também para as famílias, né, dos meus inscritos, tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Vamos à leitura? No livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, um pouquinho assim adiante, que diz desta maneira: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, perguntou Satanás de onde vem? Perdão, gente.
Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Perguntou o servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto e temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sabe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Glória a Deus. Como eu já falei, meus irmãos, por que Deus permitiu que Satanás fizesse isso a Jó? Glória a Deus. Porque muitos, assim que nem Satanás, eles imaginavam que Jó só era fiel a Deus, só temia a Deus por causa dos bens que ele tinha, por causa das bênçãos que Deus dava para Jó. Então eles pensavam que Jó só era dessa forma porque tinha os bens que Deus deu para ele, né? Porque Deus abençoava Jó. Jó era rico, né? Tinha muitos bens, muitas coisas. Então, por essa forma, Satanás pensava que Jó só era fiel a Deus porque Deus estava dando essas coisas para ele, porque Deus ajudou, né? Ele ter o que ele tinha. E Satanás achava que quando Jó ficasse sem nada, Jó ia amaldiçoar a Deus. Então Deus quis provar, né? Quis provar Jó. Se Jó era dessa forma, ele quis provar para Satanás. Ele quis provar para todo mundo, né, que Jó não era dessa forma, que ele achava que era. Né? Porque Jó só era bonzinho, né? Jó só era fiel porque ele era rico, porque ele tinha as coisas, porque Deus estava abençoando. Mas a partir do momento que Deus deixasse de abençoar ele, que ele ficasse pobre, sem nada, Satanás achava que Jó ia amaldiçoar a Deus. Que ele não ia ser mais bonzinho, não ia ser mais fiel a Deus. E Deus, né, falou para Satanás: toque em tudo de Jó. Só não estendas a mão, né, a vida dele. Só não era para tirar a vida, mas o resto, filho, até os filhos de Jó, Satanás tirou, né? Deus permitiu que Satanás fizesse tudo isso com Jó, deixasse Jó sem nada, doente, né? Para provar que Jó não era dessa forma. Então, o próprio Jó imaginava por que ele estava daquela forma, por que Deus permitiu isso,
ele merece ficar dessa forma. O próprio Jó assim, ficava encabulado, né? Porque ele era tão fiel a Deus, né? Ele fazia a vontade de Deus. Por que que Deus fez isso com ele? O próprio Jó ficava imaginando, né? Mas depois ele entendeu, né? Que Deus, o Jó passou tudo, por tudo aquilo, né? E Jó entendeu que Deus deu tudo de volta para ele em dobro. Aí foi aí que Jó veio entender que Deus estava provando ele, Deus estava provando a sua fidelidade, né? E que deu tudo de volta para ele em dobro. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, por mais que nós somos fiel a Deus, temente a Deus, mesmo assim, muitas das vezes Deus permite coisas também em nossas vidas para nos testar, né? Para nos provar se nós realmente somos fiel, somos temente a Deus, se realmente nós suporta as dificuldades, as aflições, né? Muitas das vezes nós passamos por tantas provas que as outras pessoas chegam a falar: você não é crente? Você não é um servo de Deus? Por que está passando por isso? Por que Deus não evita isso? Por que Deus não te cura? Por que Deus não tira você dessa dificuldade, dessa agonia? Nós somos provados, testados, nós temos que passar por isso. Porque as coisas de Deus não é para ninguém entender, e sim passar por elas. Glória a Deus. Então, quando a gente é fiel, certa, reta, né? Nós somos temente a Deus. Chega um momento que Deus quer nos provar se realmente nós somos. Aí permite enfermidades, permite dificuldade, permite um monte de coisas ruins para ver se a gente consegue passar por a prova. Então foi desta forma que Deus testou Jó. Ele nunca abandonou Deus e Deus nunca abandonou ele. Porém, Deus só deixou a vida dele. A própria mulher dele disse que era para ele abandonar, amaldiçoar esse Deus dele e morrer. Porque ele já estava daquela forma. Faltava morrer, né? A própria mulher dele disse isso. E ele chamou ela de doida, né? Porque ela era uma doida. Como é que quando nós estamos de boa, nós agradecemos a Deus muito, muito. E quando nós estamos na pior, nós vamos amaldiçoar a Deus? De jeito nenhum. Isso que Jó falou para a mulher dele, né? Porque tudo que passa em nossas vidas é permissão de Deus, né? Então, muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo em nossas vidas, né? É Deus, muitas das vezes é Deus testando a gente, né? Provando a gente, porque só quem prova e aprova é Deus, só Deus, aleluia. Então a própria mulher dele disse que porque não amaldiçoa esse Deus e morre, já que estava para morrer, né? Todo feridento, todo feio. Ele falou que não.
que a gente tem que agradecer a Deus nas coisas boas, né, que Deus dá, e nas coisas ruins que a gente passa. A gente não tem que murmurar, não tem que reclamar, e sim clamar. A gente não tem que reclamar, e sim clamar a Deus. Foi dessa forma que Jó passou, que Deus deu para ele o que ele tinha, mas tudo em dobro. Depois disso daí, foi que Jó veio entender que Deus é Deus, que Deus estava provando ele, né? Depois Jó entendeu que Deus estava provando ele, se ele realmente era fiel, se ele era fiel só nas coisas boas ou se também era nas coisas ruins. Foi por isso que Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo que ele tinha. Só não era para pôr as mãos na vida dele. Glória a Deus. Porque ele estava provando Jó. E Jó passou todas as suas dificuldades buscando Deus, clamando a Deus, nunca abandonou Deus, nunca pecou durante todo esse tempo que ele ficou nessas enfermidades dele. Ele não pecou, ele não murmurou, ele não reclamou. Então Deus viu que ele era realmente um servo dele, que era realmente fiel a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou ficando por aqui. Mas amanhã estarei de volta com mais uma mensagem, né, de Deus, da parte de Deus para os nossos corações. Tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E feliz ano novo para você, para toda a sua família. Que Deus possa nos abençoar com muita saúde, muita paz, muito amor no coração. Tá bom? E não esqueça que Jesus está voltando e quer te salvar. Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.